Oi, turminha, tudo bem? Hoje, em nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de cidades. Como assim os diferentes tipos de cidade? Como a gente vem estudando, né? Cada cidade ela começou a se formar de uma maneira. Uma era uma vila, a outra foi planejada. Já vimos que existem diferentes tipos de formação. Planejada é quando ela é planejada mesmo, né? Foi pensada, foi caracterizada daquele jeito. Agora, as cidades não planejadas são aquelas que começaram como uma vila e começaram a crescer de uma forma desordenada e aí virou uma cidade. Então, agora a gente vai ver os diferentes tipos de cidade que existem. Por exemplo, temos as cidades históricas, que são aquelas que estão dentro do nosso país desde o período que éramos uma colônia de Portugal. Um exemplo clássico que a gente pode dar de uma cidade histórica é Salvador, Ouro Preto, Mariana, porque são cidades que contam um pouco a história do Brasil. Ah, Ana, mas como é que a gente vai saber isso? Primeiro, a gente tem que olhar as características urbanísticas. Como assim? As construções, como são, por exemplo, o asfalto, as ruas, se é de asfalto, se é de pedra. Porque quando ela se torna histórica, ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então não dá para ficar mexendo em muitas coisas nela, não. Então, cidade histórica de colonização do nosso país, certo? Temos muitas assim aqui dentro do Brasil, porque o Brasil tem hoje 520 anos. Outro tipo de cidade que a gente não pode deixar de falar é uma cidade industrial. Por exemplo, pessoal, como eu já contei um pouco para vocês, quando Getúlio Vargas, assumiu a presidência, quando ele quis diversificar a economia do país, ou seja, tornar diferente de fazenda, de plantações de café, ele trouxe a indústria para o Brasil. E a primeira cidade que ele colocou foi em São Paulo, no estado de São Paulo, em São Paulo mesmo, na cidade e no estado. Então, ao redor, em muitos pontos dentro de São Paulo, do estado, temos cidades que são consideradas cidades industriais, ou seja, porque naquele período de industrialização, muitas pessoas foram para lá para trabalhar devido às indústrias que estavam lá, certo? Então, elas são consideradas cidades industriais. Temos também as cidades turísticas. Vocês já ouviram falar que aquela cidade, assim, por exemplo, nossa, lá não tem nada. Se não fosse aquele ponto turístico, a cidade nem conseguiria sobreviver. Então, essas cidades turísticas dentro do Brasil existem muito, principalmente no litoral brasileiro. Os brasileiros procuram muito ir à praia, procurar o litoral, e é uma cidade turística. Gente, além dela ser turística, de receber muitas pessoas, movimenta muito a economia do local. Então, eu quero que vocês entendam isso, que o processo de formação das cidades, cada uma tem a sua, e também cada uma tem a sua característica, sempre levando em conta os pontos de vista econômico, certo? Então é isso que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Beijo, obrigada! Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô.